gente vai dar uma viajadinha. Quem souber onde este lugar é, guarda um pouco. Não fala nada não. Tá? Ou melhor, qual é o endereço energético desse lugar aqui? Esse lugar, agora vai ficar fácil. Olha, nesse próximo slide. No próximo slide. Aí. Então quem souber, não fala nada não, mas agora você já sabe. Agora ficou moleza. Não tem dois lugares iguais a esse. Quem foi para o sul? Dois? Fica lá embaixo, né? Pois é. Nessa região tem muitas formas de Deus mostrar a sua criatividade na natureza. Tá? Eu vou colocar apenas algumas das imagens. Essa é uma delas. Alguém sabe o nome dessa queda d'água? Não. Chama-se Cachoeira dos Bugres. Cachoeira dos Bugres. Cachoeira dos Bugres. É uma beleza. Muito bem. Descobriram? Isso. Aí, Cachoeira dos Bugres. E aí? Aí já é um outro lugarzinho aí próximo, quer dizer, mais ou menos próximo dali. Agora ficou moleza. Essa daí é a Cascata do Avencal. O paredão da Cascata do Avencal. E aí? A ideia, quando a gente vê algumas coisas, já está programado, só não tem a data ainda. Se Deus quiser, esse ano 2026 a gente volta em amigos, volta em grupo, lá para a região da Urubici, na Serra Catarinense. E a gente vai de novo aí em família, em amigos, na verdade, para a gente estar junto de Deus, o que quer que você acredite seja Deus, em meio a essa natureza para lá de exuberante, tá bom? Você sabe da história desse lugar aí? Eu subi lá. E aí tinha um nordestino pequenininho lá. Ele falou assim, cadê o marido daquela senhora? Porque eu quero só daquele lugar. Oi, você protagoniza cenas muito curiosas nesse diário. Muito bem. Então é com esse estímulo aí nos nossos olhos e nas nossas mentes que a gente vai falar um pouquinho do pinhão. Vamos estudar o pinhão. Então, no meio da sua cabeça existe uma glândula que tem a forma de uma pinha. Por isso ela veio a ser chamada de pineal. Ela fica exatamente no centrinho da nossa cabeça. Nós vamos ter uma ideia mais visual disso aí. Guarde, hoje nós já temos cientificamente bastante conhecimento para saber que essa glândula não é bem uma glândula, ela é chamada mais de complexo pineal atualmente, porque ela tem outras funções muito além apenas de secretar melatonina, facilitando o processo nosso de adormecimento e de estímulo do metabolismo basal pelos nossos órgãos. A glândula pineal, ela sofre estímulos luminosos através dos nossos olhos, estímulos auditivos através dos nossos ouvidos, dos ossos do rosto e da nossa pele, e recebe estímulos magnéticos através de campos magnéticos de uma ampla gama de frequências ou de ritmos, e um pouco disso a gente já sabe atualmente, e tanto mais existe para a gente descobrir esse universo que é a glândula pineal. Tá bem? Ela fica aqui, ó, na pontinha do corpo caloso, quase aqui, ó. É essa coisinha aqui, ó, perto dos folículos, ela tem mais ou menos meio centímetro, ela é pequenininha. Glândula pineal, porque
as primeiras pessoas que descreveram essa glândula, essa região do cérebro, acharam que ela parecia uma pinha, uma fruto da araucária, tá? Hoje tem gente que acha que parece com outras coisas, um caroço de azeitona, com um dedinho de criança. Você pode achar o que você quiser, tá tudo certo. Importante, então, é que a glândula pineal fica banhada por líquor aqui próximo, entre o terceiro e o quarto ventrículo, e daqui esse líquor desce, o líquido da espinha, né, o líquido que banha o nosso cérebro, desce pela nossa, acompanhando a nossa medula espinhal. Bom, nós já vimos bastante coisa sobre isso, vou dar uma relembrada, e aí a gente vai ver alguns detalhes novos a respeito da nossa relação com esse órgão. Então, olha só, o coração se forma mais ou menos 3 semanas após a fecundação. A região onde se forma o coração vai manter um fluxo sanguíneo de alta quantidade, alta velocidade. E o coração depois vai migrar naquilo que vai ser um protocoração, uma primeira estruturinha parecida com o coração, vai migrar para a região do embrião, que será o tórax. E nessa região, onde primeiro se formaram células que vão ser o coração, ali fica uma rede de vasos sanguíneos extremamente rica. E nessa região vai se situar a glândula pineal. Olha que coisa muito importante, muito importante. Do ponto de vista de proporção de vascularização, a glândula pineal é quase tão vascularizada quanto os principais órgãos que recebem um fluxo de sangue muito intenso no corpo, que são os rins. Numa pessoa da nossa idade, um ser humano adulto, o sangue passa e flui a uma vazão de aproximadamente 250 mililitros por minuto. É um copo de requeijão de sangue por minuto, passando pelos rins, gerando urina e devolvendo ao sangue determinadas substâncias. Proporcionalmente ao tamanho dos rins, que um rim do ser humano adulto tem entre 9 e 12 centímetros, em média, a glândula pineal tem meio centímetro e ela é hipervascularizada. Então, ela tem uma relação direta entre o que ela secreta e o nosso corrente sanguíneo. Nós já vimos que a glândula pineal possui cristais na sua formação. Nós vamos ver um pouco como são esses cristais, fotografias de microscopia eletrônica para a gente saber como eles são. Então eu vou antecipar um pouco o que nós vamos ver, para que quando a gente vê, a gente já se conecta com aquela informação. Por isso que algumas fotos de Urubici, da região da Serra Catarinense, vão ficar já na nossa mente e no nosso coração, aguardando que a gente complemente essa memória de longo prazo com outros órgãos dos sentidos, como a olfação, aquele cheiro gostoso de montanha, como o paladar, aqueles vinhos de São Joaquim, como, por exemplo, os sons do silêncio da montanha em altitude, especialmente quando a gente não tem interferência de ruídos provocados pelo ser humano. E aqui a gente tem milhares de hectares dentro dessa pureza natural, tá? Então vamos lá. Isso aqui é bacana. Assim como dor referida, certos padrões cardíacos são captados pela pineal. Às vezes, a gente está conversando e a gente parece, com vocês já aconteceu, mas comigo muitas vezes, às vezes o coração dispara, uma sensação gostosa, e tem alguém querido chegando perto da gente, e a gente não viu ainda. Não deu nem tempo de sentir o cheiro da pessoa, escutar o timbre que vai fazer a gente perceber que aquela é aquela pessoa, mas a gente sente bem. Ao lado de certos estímulos mais estudados pela esfera esotérica, como as relações interpessoais do espírito, dos campos áuricos, por exemplo, a gente sabe que os padrões de ritmo cardíaco são identificados pela glândula pineal. Olha que coisa mais importante.
É como se o meu coração reconhecesse o coração de quem está chegando, e a glândula pineal é quem faz despertar nos meus mecanismos de memória de longo prazo padrões que vão fazendo a minha mente quase como um filme, quadro a quadro, é fulano. E aí a gente chega na memória da pessoa, tá bem? Isso hoje é bastante já estudado e é exaustivamente repetido. Então a gente tem muita solidez nesse tipo de argumento científico já hoje. Então a glândula pineal, ela é responsável não só pelo controle dos nossos ciclos de sono e vigília, os ciclos menstruais, o ciclo de gestação, mas também os setênios e os nossos ciclos de mudança de todos os átomos do corpo. Hoje é possível a gente estudar os órgãos do corpo com substâncias radioativas que não fazem mal e perceber que determinados órgãos trocam todos os seus átomos a cada determinado período de tempo. E mais ou menos a cada 7 anos, todos os nossos átomos terão sido trocados. É como você chegar em casa, está tudo no lugar, mas alguma coisa está diferente. Isso pode ser bom e pode ser mais difícil. Vai depender de qual setênio a gente está, de qual das nossas crises existenciais está nos presenteando naquele momento com um período delicado, porém muito importante. E a glândula pineal, através do hipotálamo, que é uma região do cérebro que comanda nossos comportamentos bizarros. Vou falar bizarros porque são alguns dos que a gente não quer ter, não é? Ela pode ser estimulada positivamente ou negativamente. Depende do que a gente faz com ela, tá? Então, Zeitberger são estímulos externos que vão gerar impressões nos cristais da glândula pineal. Esses cristais de hidroxiapatita se deformam, são amassados, mas são elásticos, entre aspas. Eles têm essa propriedade de, uma vez deformados, voltar à sua forma normal, original. E quando eles voltam, eles geram um estímulo neuroquímico nas células da glândula pineal, chamadas pinealócitos, e principalmente através da atividade mitocondrial da glândula pineal, ela secreta as substâncias no nosso cérebro, gerando uma série de efeitos. E ao contrário também, dependendo do que a gente faz com o corpo, a gente vai gerar um estímulo retrógrado, um estímulo de trás para frente na glândula pineal, para que a gente faça com que ela permaneça em estado de equilíbrio, ou que ela desande o bolo de fubá de uma vez por todas, tá bom? Então, alguns desses icebergs aqui, ó. O Sol é um estímulo diário. A gente, há muitos séculos, já não respeita mais o ciclo natural de se recolher e dormir quando a luz acaba e de despertar quando a luz está se aproximando. A gente, neste momento, está usando uma série de artifícios para se manter brigando com a natureza, e a gente põe um trem chamado despertador para dar uma estressada logo pela manhã. Normalmente antes de a natureza dizer, acorda, José. Então a gente faz isso artificialmente, tá? Mas é o principal dos estímulos da nossa glândula pineal. A lua também interfere. Uma mulher menstrua, ou deveria menstruar, mais ou menos a cada 28 dias, guardadas as necessidades fisiológicas de menstruar mais precocemente ou mais tardiamente, as irregularidades ovulatórias que fazem parte das características pessoais. Algumas nós já estudamos, como que o espírito gera um adormecimento no DNA através da metilação, desmetilação dos genes do DNA. Mas, em geral, a mulher tem um ciclo de 28 dias. Por isso que a tabelinha
para saber se o período é fértil ou não, ela é calculada 14 dias antes da menstruação. Porque, teoricamente, se a mulher menstrua, 14 dias depois ovula, 14 dias depois menstrua de novo. Mas quem está determinando isso é a glândula pineal. E pasmem, já não pasmemos mais. É a Lua que interfere nesse ciclo. A Lua não interfere na grandeza das marés, dependendo das latitudes. Então, há que a gente imaginar que as mulheres vão ter uma interferência lunar diferente se elas estão na linha do Equador ou próximas do círculo polar, não é? Está aí um material de estudo bem interessante para a gente. Rio, Oi. eu vou falar uma curiosidade. Ah. Eu já tinha entrado na menopausa, aí a minha sogra, ela foi passagem para ela visitar lá na Espanha. Quando eu cheguei lá, já estava na menopausa há muito tempo, minha menstruação começou, mas só enquanto eu estava lá. Eu voltei para o Brasil, essa menstruação de novo. Aí tudo porque você falou. É possível, é muito possível. A Espanha já está numa latitude norte maior do que nós estamos na latitude sul. Tá? Nós estamos um pouquinho acima do trópico. A Espanha já está um pouco para lá, ainda não está no sul do trópico, mas tem uma latitude mais elevada. É bem possível que a gente tenha uma interferência assim. Tá? Muito bem, a Lua também determina a gestação. Olha. Aqui eu tenho uma briga eterna com as grávidas que eu examino no ultrassom, porque essa turma insiste em calcular a gestação por meses. E isso dá uma confusão danada para todo mundo, para as grávidas e para nós. Então a gente insiste em que a gente calcule por semanas. Uma gestação tem, em média, 40 semanas. Ou 9 luas. E mais uns quebradinhos. Então, não vão ser 9 meses, dá para entender? Porque um mês tem 28, mais 2 ou mais 3, na maior parte do ano. Mas é a Lua que interfere. A Lua determina uma impressão nos cristais da nossa glândula pineal e uma resposta subsequente. Ok? Relacionamentos próximos. Olha, isso aqui é muito importante. Dormir próximo, irmãos que dormem no mesmo quarto, casais que dividem a mesma cama. Existe uma interferência da glândula pineal de um sobre o outro muito importante. Na maior parte das vezes, essa interferência tende a nem a frequência A, nem a frequência B, mas uma média dessas frequências. Exatamente como a gente, quando está no estudo de apometria, e tem pessoas que estão se aproximando e vão começar a estudar apometria, aos poucos as frequências dessas pessoas vão criar no grupo que já existe um novo padrão. Não tem como a gente manchar o amarelo de azul e ficar uma mancha azul no amarelo. Quer dizer, tem, artificialmente, mas a tendência é que vai ficando esverdeado. Assim também é com as frequências, assim também é com a capacidade da pineal absorver estímulos externos e de gerar respostas com o passar do tempo. Já ouviu aquela história de que mulheres que trabalham juntas ou vivem juntas tendem a menstruar próximas? Não é sempre assim, mas existe uma tendência, certo? Às vezes, essa tendência não acontece. Nós vamos falar um pouco sobre tensão pré-menstrual. Imagine um lugar, por exemplo, uma clínica médica, onde trabalham pelo menos 4 mulheres e que cada uma menstrua com uma semana diferente da outra. Agora imaginem a vida de um rapaz que trabalha no mesmo lugar. Só tem um lugar seguro nesse mundo: Urubici, na Serra Catarinense. Mas casais que dormem juntos, pessoas que dividem o quarto, e por aí vai, tá? Eu estou fazendo uma síntese de coisas que nós já estudamos, até mesmo os artigos científicos que a gente já lidou, tem tudo para trás aí, tá bom? Muito bem, olha lá. Segundo órgão mais irrigado do corpo, proporcionalmente ao seu tamanho. Sensível a campos magnéticos.
gerados por atividade coletiva. Aqui tem um segredo. Sabe essa tendência de comportamento de tribo? Vou dar um exemplo. O gol do Nunes quando o Flamengo ficou campeão em cima do Atlético na década de 80. Naquela época eu não era flamenguista. Mas foi impossível ficar inerte diante daquela situação. Eu ainda não sou, continuo acreditando. Mas o que acontece? Existe uma tendência do cérebro copiar o entorno, especialmente se nesse entorno existe algo que a gente não sabe e que dá crédito. Então, por exemplo, no coral, eu não tenho muita segurança no que eu estou cantando, mas quem está do meu lado tem. Então, eu vou cantando mais baixo e aos poucos o meu cérebro vai reconhecendo que aquele padrão é mais forte do que o meu, no sentido de seguro, eu passo a cantar daquele jeito. É um dos segredos de técnica que a gente usa para que as pessoas vão cantando melhor a cada ano dentro do coral. Porque existe um fenômeno de ressonância, nós já estudamos ressonância Schumann no passado, em que a gente vai copiando o entorno. Mas parte desse copiar o entorno é porque nós estamos sensíveis a campos magnéticos. Hoje já se sabe que se você estiver cantando ao redor de uma pessoa, você consegue medir mínimas variações de parâmetros biológicos dessa pessoa. Mesmo se você colocar protetores auriculares, ela não escute o que você está fazendo. Mas você vai ter mudança de parâmetros. Especialmente, variações no intervalo entre a contração do coração e o seu relaxamento, variações de hormônios como a testosterona na saliva e endorfinas liberadas pelo cérebro. Provavelmente a gente vai ter muitos outros parâmetros, mas ainda não tem muita coisa estudada nesse sentido. Tá bom? Oi. Posturas de homem invertidas, que é uma coisa Claro. que você liga mais ainda no cérebro. De um ponto de vista, sim. De outro, você está colocando líquor contra a gravidade. Isso tem alguma relação? A pergunta é ótima. Sua mente investigativa científica está no caminho certo. Não sei te dizer, Claudinho. Pode ter influência, mas eu não sei em que. O fato de a gente falar que liga mais não é real, tá? Não é que vai ligar mais. Eu vou gerar, na verdade, talvez até uma velocidade diminuída, porque eu vou ter um peso ali. É igual às nossas pernas, né? Quando você está deitada, a circulação vai fluir com mais velocidade do que quando a gente está para baixo, gerando uma estase nas pernas. Então, se eu inverto, aqui eu tenho as carótidas levando sangue. São dois tubos enormes levando sangue para a cabeça. Se eu viro de ponta cabeça, eu vou ter o mesmo tubo e mais efeito da gravidade jogando no sangue. Mas para voltar, eu não vou ter as válvulas vasculares que eu tenho nas pernas. Então, por exemplo, aqui o sangue que sobe já não volta mais, porque tem válvula. Daqui para cá, se eu inverto, então eu vou ter um aumento de pressão, na verdade. Uma tensão maior. O efeito disso, vamos buscar juntos. Murilo, fazem quase 40 anos que eu ministro as aulas de yoga. E o que eu noto fazendo a inversão, inversão sobre a cabeça, não nossa, parece que quando você está meio sonado, ela parece que dá uma estimulada e aquele sono, aquele cansaço vai embora e os pensamentos. Você consegue entrar numa zona de silêncio mental muito mais fácil quando você faz a inversão. Claro que tem que ter todo um tempo correto, não é para ficar ali 5 minutos, né? Mas se você ficar alguns segundos parado ali, isso dá um estímulo. Eu não sei se vai direto, é o que eu reparei nesses anos de prática. Vale a pena estudar. Fisiologicamente, eu não sei te dizer quais seriam.
Porque provavelmente existe uma correlação, existe um substrato no anátomo funcional, anátomo fisiológico, que é o porquê que fazer a posição invertida gera esses efeitos. Porque eles são materiais, no momento se sente isso materialmente, o corpo sente. Então tem uma comunicação aí, sim. Vale a pena estudar. Tá bom? Então vamos lá. Cristais são muitos formatos, deixa eu mostrar alguns desses cristais. Então, esse aqui é um porte histológico, é um porte do tecido da glândula pineal, mostrando já algumas das lamelas concêntricas desses cristais. Pense na pineal como uma árvore, em que esses cristais, essas regiões onde ficam os cristais vão acumulando camadas, igual uma cebola, ano após ano. Então, se você quiser saber a sua idade, se você tiver esquecido, corte a sua pineal e conte as camadas. Você vai ter duas coisas importantes acontecendo. Primeiro, uma resposta objetiva e precisa. E segundo, você nunca mais vai perguntar. Acabaram depois das camadas. Nunca mais vai formar uma camada ali. Então, a jaulinha foi arrombada. Exatamente. Isso vai acontecer. Olha lá. Aqui é uma glândula pineal, tá vendo? Aumentada 100 vezes. Olha os cristais aparecendo. Tem bastante cristais, né? Parece uma cratera da Lua. Ainda mais quando saiu dali o cristal. Então esses receptáculos, eles são muito vascularizados, tá? E por aqui a gente tem uma rede vascular formando pequenos novelos, como pequenos novelos de lã. Olha lá o cristal, que parece um tronco de árvore cortado, tá? 300 vezes aumentado. Aqui, olha, os cristais são multiformato, a gente não vai ter nada igual. Olha os vasinhos sanguíneos passando na superfície aqui do tecido, tá? 440 vezes, olha aqui. Nós vamos chegar em milhares de vezes. Aqui fica alojado um cristal. Maravilhoso. A gente olha um desenho como esse sem saber o que é, a gente não pode ter preconceito contra isso, né? Parece, se a gente pensar em termos de corpo humano, eu poderia falar que isso aqui é uma cavitação dentro do pulmão, isso tudo causado por estafilococos, por tuberculose. Não é. Aqui ainda está lá dentro. Olha as camadinhas que eu estava falando para vocês, está vendo? Quando a gente fratura os cristais, aqui já 2.100 vezes, olha o formato desse cristal. 3.900 vezes, ó, cortadinho aqui. 6.900 vezes. Beleza, né? E aqui 10.500 vezes, ó. Quase molecularmente. A lua é a pineal. Oh, pode ser, uma antena. Pode ser. Cheio de crateras. A gente que acha que aquilo foi uma chuva de meteorito. Olha lá, 22 mil vezes. Tá? Aí vai ficando já mais sem a gente saber o formato disso. Aqui é só um exemplo para dizer o seguinte: dá para viver sem pineal? Na época de Descartes, acreditava-se que ele já vinha com a ideia de que a pineal seria a sede da alma no corpo, tá? Isso tem se a gente for pensar modernamente, isso tem uma relação legal, uma vez que ela é estimulável magneticamente e gera respostas comportamentais até, tá? Mas quando a gente retira a pineal de uma pessoa, e na época achava-se que se você tirasse a pineal, a pessoa não viveria, já que você tirou a sede da alma dela. Mas existem situações, ainda bem, absurdamente raras, em que existem tumores na glândula pineal. Esse é um exemplo, tumor da glândula pineal. Um pinealoma, tá? Provocando até uma hidrocefalia, que é um aumento de líquido aqui nos ventrículos laterais, tá? E toda uma sorte aqui também, ó, no núcleo de sangue, em cima do bulbo, no início da medula. Então, esse tipo de tumor ele vai ser retirado. E o que se relata é que o pessoa que retirou a pineal, ela passa a ficar com dificuldade de estar no momento presente. Ela fica transitando entre o infraconsciente, ou seja, períodos de adormecimento, de ausência, de confusão mental, de passado e de relatos fantasiosos
que até poderiam ser o futuro, mas ela fica com muita dificuldade de estar no momento presente. Ela vai conversar com você, ela vai ter dificuldade, ela vai te ver, a hora ela vai saber que é você, a hora que não, e a opinião você tem. Só que não é um Alzheimer em que há uma falha constante e relacionada aos mesmos temas. Ela flutua demais. Tá? Como é que tem acesso, Miriam? Como é que se acessa a Miriam? Cirurgicamente, provavelmente vai ser pela cisterna magna. Eu não sei te falar de qual é o acesso cirúrgico. Eventualmente, tem um acesso secundário aí pela flexibilização. Cirurgicamente, você vai desbastando com um eletrocautério, vai retirando e já vai cauterizando. Quando não é possível secar inteiro, né? Às vezes você consegue deslocar, desseca, vai chegar no pedículo onde ele tem vascularização, cauteriza e corta ali. Ou vai retirando desbastando. Muito bem, formam cristais na pineal. Isso aqui eu vou deixar para a gente fazer síntese no outro dia, senão vai ficar muito longo, mas isso daqui vem sendo estudado atualmente. Olha, as ondas mentais vêm sendo mensuradas em Hertz e elas são um efeito de uma conjuntura de processos físico, através da interação elétrica, químico, através das moléculas de tineína e hormonais. E existe aí um terceiro, um quarto fator, que seria a atividade mitocondrial, não produtora de ATP, mas sim produtora de uma nuvem de espalhamento eletrônico, quando o elétron passa pelos furinhos das peles internas da mitocôndria, e que a gente chama popularmente de ectoplasma. Mas hoje já se estuda esse fenômeno de espalhamento eletrônico pelos forames das lamelas mitocondriais. Tá? Depois a gente entra muito nisso, mas olha só que coisa interessante. Ó. Quando uma pessoa tem muita atividade mental e pouca atividade física, o organismo humano tende à homeostase, ele vai buscar o equilíbrio, mas esse ectoplasma entra nas vias das calorias. Então o indivíduo ganha peso ou padrões que vão formar cistos, cálculos, tumores. Olha lá, os elétrons vão para os orifícios das membranas, tá? E se dilatam. E aí você tem outras teorias que vêm sendo estudadas atualmente. É isso aqui, olha. Essas são as lamelas internas da mitocôndria, aqui é a glândula pineal. Então, nas mitocôndrias da pineal, deixa eu ver se tem isso é um som de microtúbulos, não. Bom, então, só para a gente finalizar, vamos entender que quando você está cometendo delitos comportamentais contra você mesmo, nem sempre é você. Olha que coisa mais filosófica. Delitos comportamentais. Isso é muito Não é importante, você. tá? Porque isso diminui o seu sentimento causado pelo avanço do pão de queijo, por exemplo. Na melancia. Na melancia. A melancia está fora disso. A melancia é uma Gosto da massa. uma É, entidade eu não à gosto parte. A melancia não é um alimento, é um ser. Também nos acessos de ira, de raiva, também nas mudanças, nos distúrbios comportamentais sexuais, seja por aumento muito grande da libido, pela diminuição também muito forte da libido, e também pelos distúrbios do sono, a hipersônia e a insônia. Tudo que for para cima ou para baixo, sono, sexualidade, apetite e ansiedade e raiva. Tá? Então, uma pessoa muito ansiosa, muito nervosa e uma pessoa apática, ambas vão ter parte do seu comportamento como reflexo de uma atividade do hipotálamo, tá? Que muitas vezes, na sua maior parte do tempo, está gerido pela glândula pineal. Então, você meter um rock and roll na glândula pineal, se você gosta de rock and roll, isso é maravilhoso. Mas se você não gosta, não vai ser bom para você. Da mesma maneira, se você curte verde, perfeito, você vai se elevar, o metabolismo vai entrar em ordem. Mas se você não curte ópera, aquele trem não vai te fazer bem. A menos que você se utilize de uma ferramenta que se chama humanidade. Vai aprender sobre música. Você curte ópera.
E o rock and roll também. Tá bom? Muito bem. Então, olha lá, o hipotálamo, ele tem aqueles 4 grandes núcleos, tem mais até, tá? Mas esses aqui são os principais núcleos que recebem estímulos da glândula pineal e vão gerar os comportamentos chamados psicobiológicos, que é onde você saiu da linha e depois se arrepende. Arrepende no sentido assim, de falar, oh, não queria ter feito isso. Aí se você tiver um comportamento, ou melhor, um temperamento mais colérico, você vai falar assim, problema é do outro. Foi a pessoa que pôs a cabeça embaixo do meu pé, não fui eu que fiz em cima. Se você tiver uma tendência a um temperamento sanguíneo, provavelmente você vai chorar, mas se alguém te oferecer um sorvete, você vai esquecer. Está tudo certo. Se você for do tipo atrabiliar ou tipo melancólico, você vai ter ondas de depressão na sua vida. Cuidado com a medicação, porque as ondas de depressão têm uma tendência a serem autolimitadas, em algum momento volta. Sabe o que trata muito bem uma onda depressiva no melancólico? Ele ser útil. Arruma alguém com doença verdadeira para ele bater o olho. Deixa ele cuidar de alguma coisa que seja verdadeiramente importante, porque isso tira a força do estado depressivo da pessoa melancólica. Ou se ela for uma pessoa linfática, uma pessoa fleumática, ela não vai estar nem aí para você, mas vai estar feliz. O fleumático tem uma tendência a ter uma satisfação interna. É diferente do preguiçoso. O fleumático não quer fazer o que você quer que ele faça, porque ele não vê motivo nisso. Ele está bem do jeito que ele está, você quer que ele se mova dali. É diferente do preguiçoso, que não quer se mover, e existe às vezes até mesmo uma tendência a comportamentos negativos. Tá? Então o hipotálamo vai gerar comportamentos e a gente vai responder de forma diferente. Um colérico, por exemplo, não vai ter tempo a perder com o hipotálamo. Ô, Mo, seria legal você falar daquele trabalho que você citou de uso de drogas numa discoteca lá, para ter um exemplo para quem não estudou, né, com a gente, de como é que interfere, a pineal pode interferir nesses 4 fatores do hipotálamo. Dá um exemplo. É um trabalho legal. 900 pessoas foram entrevistadas antes de entrar numa festa com música batidona em alta e ficaram a noite toda lá. E foi perguntado a elas se elas tinham tendência, elas tinham programado de usar droga naquela noite. Coleta as informações, está tudo certo. Na hora que as pessoas vão embora, na madrugada, de manhã, sei lá o quê, coleta de novo. Você usou? O que você usou? E a pessoa analisou esses dados. Então a pessoa que teve a tendência, que queria usar droga naquela noite, uma música forte, com predominância da estrutura musical, lembra dos 3 pilares? Ritmo, melodia, harmonia? Então uma música com predomínio de ritmo, muito intenso, frequências muito baixas no sentido físico, frequências pequenas, vão gerar movimento até dos órgãos. Você fica do lado de uma caixa de som, quando tem uma bateria ou alguma coisa batendo, você vai começar a fazer assim, sozinho até. Então uma música forte nesse sentido faz com que o corpo fique mais suscetível aos estímulos externos. E aí a pessoa que não queria usar droga aquela noite, no resultado final dessa pesquisa, o pessoal teve uma estatística alarmante. Mais de 20% das pessoas que não usariam droga naquela noite, usaram. E dessas que usaram droga naquela noite, uma boa parte usou pela primeira vez. E uma vez que o organismo, quando você gera um estímulo químico externo como esse, o corpo se sente bem naquele momento, porque você dá um up na energia, a pessoa tem, às vezes, uma resposta até do ponto de vista fisiológico, sexual, ou de clareza mental, ou de alguma coisa que seja hiperestimulada nela. Ela vai querer usar de novo. Então a gente já tem uma pessoa que não usava e agora está entrando sem querer, mas foi estimulada externamente. E a glândula pineal, com a música, com predomínio rítmico muito intensa, especialmente nos flashes de luzes, que nós já vimos que quanto maior a frequência de luzes e a sua intensidade,
mais a pineal suprime a sua atividade de liberação da melatonina. Então a pessoa fica com a pineal mais exposta. E o comportamento de grupo também, né? Além da música, você está dentro da ressonância. Aí você explica da glândula pineal, né? Exatamente. Você entra em ressonância. Entenderam a importância disso? Então eu peço para vocês, sugerir para vocês, converse com quem vocês conhecem. É sempre legal a música. Se você gosta daquilo, não vai ter um impacto tão grande assim. Mas, fala para a pessoa que você conhece, de repente, estudar um pouco. Existem coisas na internet maravilhosas e fáceis sobre harmonia funcional, e aí ela vai assistir uma ópera de Mozart, por exemplo. É bem melodiosa, bem estudo. A gente não tem como não apaixonar. Você vai por mim. Depois, se a pessoa não gostar, leva de novo. Muito bem, então olha só para a gente finalizar mesmo, eu queria falar sobre os tipos de pineais, tá? Então olha, quando uma pessoa tem muitos cristais na pineal, poucos cristais, vocês lembram disso? Sim. Muitos cristais. Aprisionamento de campo magnético. O campo bate no cristal e encocheteia, entre aspas. Ele vai ficando mais tempo antes de gerar uma resposta neuroendócrina ou neuroquímica. Então a tendência é para mediunidade ou sensibilidade de incorporação. Pessoas que falam outras línguas, que falam como se fossem outros espíritos. Não é que ela está se transformando, mas ela está abrindo um canal por conta da grande quantidade de cristais na glândula pineal. Ao mesmo tempo, a gente vai ter respostas fisiológicas. Tá? Muitos cristais, estão falando aqui. Aumento do fluxo renal, da frequência cardíaca, da pressão arterial, diminui o peristaltismo, o intestino diminui um pouco sua movimentação, aumenta a circulação craniana, tendência a enxaquecas, tá? Mãos e pés frios. Quando a gente tem poucos cristais ou ausência de cristais, a tendência não quer dizer que uma pessoa não possa ter a sensibilidade do tipo, mas a tendência é de desdobramento, mediunidade de desdobramento. A pessoa fica aérea, ela fica com sono, a pessoa tem muitas crises de sono durante o dia. Claro, dependendo se ela não pratica atividade física, ou se ela come muita carne, derivados, especialmente embutidos, porque são substâncias que vão interferir metabolicamente. Mas a tendência é de desdobramento. E aí, fisiologicamente, diminuição da pressão arterial, a pessoa fica hipotensão, fica bradicárdica, aumenta o intestino, fica fazendo barulho, tá? Atividade colinérgica, claro, não é simpática. É o contrário uma coisa da outra, tá bem? A gente tem dois tipos que são contrastantes de atividade do sistema nervoso que está fora do cérebro. Ela é adrenérgica, ela é da adrenalina, aumenta a pressão, aumenta o estímulo, a ansiedade, ou ela é colinérgica, ela fica mais tendência à quietude, a baixa pressão, mais recolhida. Tá? Um dia a gente fala um pouquinho mais sobre isso aqui, ó, que é a mãe que determina a parte da herança relacionada à mitocôndria. Tá? Isso daqui, olha, aborto provoca redirecionamento com a habilidade de incorporação. Para finalizar então, tensão pré-menstrual. A mulher ovulou. Quando ela ovula, o que aquele organismo está esperando acontecer? Uma fecundação. Então, a glândula pineal da mulher muda o seu padrão vibratório para permitir a aproximação de um outro espírito que vai ocupar aquele corpinho lá de embrião. Se não há uma fecundação, o corpo vai fazer uma expulsão de todo aquele bercinho, aquela camada do útero que foi preparada para receber um serzinho. Mas aquele período de tempo, a glândula pineal ficou exposta a campos externos. É uma das maneiras da gente ver e entender fisiologicamente determinados sintomas que são muito predominantes numa tensão pré-menstrual. Irritabilidade, lembra do núcleo do hipotálamo, da raiva? Compulsão, chocolate, o doce, ou sei lá o que, para fazer um efeito de satisfação imediato, é o núcleo da fome. Mudanças no padrão da sexualidade e do sono.
Então, o hipotálamo está agindo porque a pineal está exposta a campos externos. E se a mulher não teve uma fecundação, outros seres podem se aproximar e, eventualmente, gerar impressões na glândula pineal da mulher, mais do que do homem, que é uma pedra bruta por excelência. Por isso que a gente fala que esse homem é menos sujeito a isso, porque é bom mesmo, a gente é um pouco mais. A gente é a pedra bruta e a arte final Deus fez a outra história. Aliás, procurem na internet que costela de Adão não era um pedaço de esqueleto. Né? Do ponto de vista da tradução no Antigo Testamento, era encosta, parte de morro, flanco, lado, porque senão a mulher vai ser sempre um pedaço do homem, e se ela é o lado, é igual. Então, quando Deus fez a mulher, Ele fez o lado do homem, e não uma costela, tá? Contextualize a Bíblia. Pois é. Por isso que a gente tem dor, você não sabe direito. Amor, amor. Ok, vamos lá. Então, atenção, a maioria aqui já vai menstruar ainda alguma vez na vida, vocês são muito novos. Mas então, as que vocês conhecem, na tensão pré-menstrual, é necessária uma atenção maior. Porque às vezes, a interferência externa pode não estar vindo diretamente para a mulher, mas ser um obsessor do marido, que encontrou um campo fértil ali, para poder gerar uma perturbação no lar. Então, faz parte disso a gente estudar e colocar atenção, meditar mais, orar mais, vir mais no coral quando vai menstruar. Estudar. Tá bom? Ouvir mais ópera, garanto vocês. Fazer turismo-terapia. Turismo-terapia. Porque as mulheres antigamente não menstruavam, porque elas tinham filho. Engatado por depois. E como resultado, não sei se entrava no período da menopausa, elas tinham crises de essa parte, não sei se era hormonal, mental, né? E aí? Tem muitas formas de conter isso. Isso merece um estudo. Outro estudo, claro. Porque, em teoria, aquele ovário foi envelhecendo e ela não teve todas as ovulações. Lembra que a mulher ovula uma vez por mês no movimento pedular. Ora é o ovário direito, ora é o ovário esquerdo. Ela deveria ter 500 ovulações durante a vida. Mais ou menos 40 anos de menstruação. Mais ou menos. Por isso que daria 40 anos. São 500 ovos divididos por 12 meses. Tá? Pessoal, então vamos ficar com esse pensamento, tá bom? De que é necessário atenção, mas isso não é para gerar tensão. A atenção é como na meditação. Ela é uma vigília. Vigília e está tranquilos. A turismo-terapia, por exemplo, faz um bem danado. A gente sai daqui para São Paulo, assistir uma ópera e descer para o Urubici. Gente, vai curar um tanto de coisa. Então vamos nos preparar para a segunda parte do trabalho, ok?